Meu caro e minha cara, começa agora mais um Elementar Show, este programa incrível com essa dupla que o pessoal tá ficando confuso, que eles nunca sabem que dupla vai estar apresentando. Eles sabem que vai ter eu. Eles sabem que não, eles sabem que vai ter uma dupla, nunca sabem. Pode ser eu e Tareto, eu e Marcão. Mentira, porque teve Marcão já sozinho. Marcão sozinho, Marcão, que é o peso de uma dupla, né, sabe? Até Chessman, Zap, já tem 8 apresentadores esse programa aqui. Então você nunca sabe quem vai estar apresentando hoje. Eu e Tareto, porque o convidado é mais do que especial. Amigo da casa, sócio desse programa. Exatamente. Não é? Junto com a Aritana, um dos maiores participantes. Pois é ele, Aritana e Pai Léo. E Thelma. E Thelma, não é? Os recordistas estão aqui com a gente. Felipe Raider, olha aí! Que isso. Obrigado, cara, queridos. Bom vê-lo novamente e bom vê-lo bem novamente. Obrigado, sabe? obrigado. Que bom, Felipe, que você voltou. E hoje vamos falar sério, né, Vamos Felipe? falar sério. Se bem que eu já vim aqui o quê? 7 vezes? Cara, acho que foi umas 4, hein? Umas 4 já No rolou. total, umas 4, 5 aí já foi. Uma sozinha, 2 acompanhadas e uma Veio... sozinha que você fez com a Chiquitita, com a Isso, Renata. a verdade. Chiquitita, não é? Até a quinta. É a Não quinta, deu certo. Show. pois Caraca, é. que memória. Pois é. Você continua a amizade com a Renata? Que aquele dia vocês bateram o santo, Então, a foi gente de vez em quando maravilha. troca figurinha, mas ainda tá no Instagram, no WhatsApp. Uhum. A gente nunca saiu Sim, daqui. Entendeu? De vez em Ela quando, parou com o podcast dela também, né? Parou. Né? Parou. Né? Renata, é... Ela ficou, vem cá, e ela mesma não deu andamento. Não foi. Também tá na hora de voltar, Renata, não é? Com certeza. Aquele programa, eu digo que aquele programa tem um dos diálogos mais incríveis da história desse programa. Quem puder, vai procurar. O que é? Eu tenho que vir pra cá? Se ajeitar. Pra cá? Ajeita. Tô bonitinho aqui? Aham. Felipe Raiderich, hoje vamos falar... hoje a gente convidou o Felipe, e é um Felipe diferente. Um Felipe diferente. Não é? A gente não vai falar de fofoca, não vamos falar da vida dos outros, não, fofoca sempre a gente cai, né? Fofoca. Importante. Mas né? tem muito assunto que vocês têm que voltar os outros 4 programas pra ver, né? É verdade, você vai acompanhando aí, né? Mas hoje estamos aqui com o teólogo Felipe Raiderich, não é? Gente, olha... Aproveitando os últimos momentos aí do que a gente tá passando, né? Nossa, Porque, mas pelo passando. amor de Deus, velho. Estamos nos últimos momentos. Então, eu acho que da humanidade, como senso de ser humano, sim. Como senso de ser humano, sim. É difícil conseguir imaginar uma humanidade mais desumana. Sim, Então, chegamos no ápice, não é? Que ou reseta, eu não posso nem falar reseta, porque esse nome é usado na teologia, né, como o grande reset, que é o início do governo do anticristo. Ah, tem esse termo aí? Tem esse Eu termo. não sabia. Tem esse Pra mim, termo. o reset foi a Arca de Noé. Você viu como eu tô? Então, mas a Mas própria... a Arca de Noé foi um reset, Foi não foi? 2. 2 na cultura judaica. Ah, tá. Porque você Então, tô tem... errado. Você tem, por exemplo, o dilúvio com os babilônicos, no Código de Hammurabi, muito antes. O Big Bang, né? O Big Bang, que pra mim é uma coisa extremamente bíblica. Então, não é criacionista ou evolucionista. Você enxerga o Big Bang... Porque tem uma galera que enxerga o Big Bang no Haja Luz. Você enxerga dessa forma também? Enxergo dessa forma. No Haja Luz. No Haja Luz houve a explosão de luz, que é o Big Bang que originou tudo. Exatamente. Mas acredito, assim como a ciência, que os 7 dias da criação do mundo, do universo, dos multiversos, todos, não foram em 7 dias. Ali foi apenas uma medida de tempo que Moisés tinha disponível, porque foi escrito por Moisés, centenas de milhares de anos depois de Adão e Eva, para um povo que nunca tinha estudado, um povo que tinha sido durante 400 anos escravos no deserto, pessoas que mal sabiam a que Deus adorar. Então ele tinha que introduzir de uma forma poética, simplória. Então quando você vê a narração de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, e principalmente o início de Gênesis, você vê que é de uma forma muito lúdica, muito poética. E quando você lê no original, até a própria criação, você quase marca um jogo da velha, entendeu? Então ele fez a terrinha,
Aí ele separou a terra do mar, da água, do céu. Aí depois ele fez o passarinho para a terrinha. Aí fez o peixe para a aguinha. Você tá entendendo? É uma forma muito romântica de falar sobre a criação para que aquele povo pudesse entender. Até porque a gente, analisando friamente, é até um pouco ridículo a gente imaginando Deus trabalhando até o cair do sol, não é? E aí, bom, agora hora de mimir, vou botar o despertador aqui para no próximo dia acordar. continuar. Não é? Como se no lugar onde Deus habita, o sol é que regesse o dia ou a noite. Entendeu? Isso é uma visão do nosso ponto de vista terreno. Claro. Até porque Deus e tempo, acho que são uma coisa muito difícil de você... Não, isso se você entender que, assim, é o ponto de vista da Terra. Não é nem o ponto de vista de outros lugares. Se você for para a constelação de Andrômeda, se você for para Sírios, o Sol não é o ponto de vista deles. Sim. Então, os dias da semana não são 7. Não é assim que funciona. Então, é uma forma de revelação para aquele povo naquele momento. Legal. Agora, vamos falar de outra coisa também polêmica. Falando do restart, é isso aí. Então, Falando do restart. O Pelanza e o Peluva... Não é. É outro restart. É outro... Esse eu não quero falar. Esse voltou agora, né? Voltou agora? Tá tudo voltando. Voltou. Ah, que tristeza. Então, tá tudo voltando. Estamos também vivendo o período da volta de Jesus, que o pessoal tanto fala. Não é? Cara, eu acho que depois Melhor de que restart Pelanza. só resta o apocalipse. Entendeu? Porque assim, podia ter ficado só no Sandy Júnior, sei lá, roupa nova. Não tem coisa que nem acrescenta, Sandy e né? Lucas mais. Terminou também. Também terminou. Eu acho que assim, é o fim dos ciclos, é o fim do mundo mesmo. Né? É o fim do... Por isso Então, mas tá todo naquela mundo semana terminando. foi quase uma discussão pra ver quem terminava também, né? Sim. Porque foi um atacado então... um atrás do outro. É porque foi terminando. aproveitando, né? Você viu que embalo. ele terminou? O que você acha da gente fazer também? Então, mas foi uma galera... Eu acho que meio que... eu acho que a Sandy ficou meio chateada. Porque ela programou para revelar lá no Altas Horas que ela terminou o casamento e vem a Luísa Sonza 2 dias antes na Ana Maria Braga. Sabe? Meio que frustrou ali. Meio que deu Não dava nem pra aproveitar não deu para ter aquele hype, não é? Não deu para... Mas vamos... Falar do Não, do quero reset. falar de Jesus, porque é o seguinte, com tudo isso que está acontecendo, o que a galera mais fala do povo evangélico é que, não, realmente Jesus está às portas e vem. Ele logo vem, ele logo vem. Há 30 anos atrás eu me converti e o papo também era esse. Era esse. Sabe, há 30 anos atrás. Sim. Tudo. Então, você acredita realmente que vai haver essa volta de Jesus, que está próxima essa volta de Jesus? Então, acredito que realmente ela está muito mais próxima do que há 2000 anos atrás e do que há 30. Infelizmente, a igreja ela usava subterfúgios para poder aprisionar o povo, como ela continua usando. É um subterfúgio de aprisionamento e um tipo de glória. Tipo, vocês precisam estar aqui, porque é aqui que é a salvação, porque nós viveremos um grande avivamento. Isso tudo é antibíblico. Não haverá um grande avivamento. A Bíblia é muito clara. O mundo caminha para a destruição. O ser humano caminha cada vez mais para ser mais egoísta, mais duro, mais frio. Não vai haver um grande avivamento, uma comoção mundial e as pessoas dobrando. Não, isso não existe na Bíblia. É muito claro. Qualquer coisa depois disso é alucinação. Agora, o que nós temos hoje em dia, que nós não tínhamos, são as promessas que já se cumpriram. Acho que 99... Deve faltar uma promessa para se cumprir para poder começar a volta, os dados exatos da volta de Jesus. Para ser mais conciso, assim, quais são essas promessas que já... O que, por exemplo, já se cumpriu? Primeiro, a queda do grande templo, o terceiro templo de Jerusalém, construído por Zorobabel, que era o templo de Salomão. Ele foi reconstruído no ano 70, né? Durante o período de Jesus já havia um novo templo de Zorobabel, e uma das profecias é que aquele templo seria destruído. Ele foi destruído no ano 70. Uma outra profecia, você tem que entender que a Bíblia era de judeus, escrito para judeus. Certo. Outra profecia é que haveria uma ramificação da mensagem do Evangelho a todo mundo. Quando Jesus vem, quem está governando é o Império Romano. Uma das principais características do Império Romano não é a adoração e não é a cultura.
Porque o Império Romano não sabia adorar e não tinha nada de cultura. Ele importou tudo do Império Grego, de Alexandre o Grande. Verdade. Mas o que o Império Romano tinha? O poder bélico, e ele era muito conhecido pela sua estrutura de construir estradas. Quando Jesus vem e depois você vê a diáspora do povo em si, eles podem partir para qualquer lugar porque já haviam estradas ali que interligavam todo aquele velho continente. Então, a segunda, terceira profecia talvez, seria justamente a diáspora e a perseguição do povo judaico. E aí você vai vendo o lançamento dos anticristos, no plural, as pessoas que se levantam para destruir o povo de Jerusalém com o passar da história. E quando você pega as 7 igrejas do Apocalipse, você coloca ela numa linha de tempo, e você vê que realmente a primeira representa o primeiro século, a segunda, quando Constantino, no ano 313, se converte, entre aspas, ao cristianismo. Nós sabemos que não foi uma conversão, foi uma atacada política. Ele precisava de soldados. A potência que mais crescia, porque o Império Romano dominava. O Império Romano era dividido em 4. Eram as tetrarcas, de Filipe, de Herodes. E aí, quando surge Constantino, ele fala, eu já tenho 1/4 do Império, mas eu quero o Império inteiro. Então ele começa a fazer guerra contra os próprios aliados, o império dele. E aí acabam os soldados morrendo e ele não tem mais mão de obra, então ele fala, qual é a população que mais cresce? São os cristãos, porque são perseguidos, né? Então eu vou fingir que eu sou cristão, que eu tenho uma visão, vou pegar todos os símbolos que eu tenho do Império Romano e do Império Grego, vou transformá-los em símbolos cristãos e vou dizer que agora eu sou crente. E aí o cristianismo deixa de ser uma religião proibida e passa a ser a religião do Estado. Ali é fundada o que nós chamamos de Igreja Católica. A Igreja Católica, o católico significa universal, igreja de todos. E ele pega os símbolos de adoração que ele tinha, por exemplo, ele era devoto do Deus Invictus. O Deus Invictus é um deus em forma de criança, a adoração é feita aos domingos, e o dia dele é dia 25 de dezembro. Então ele pega isso e transforma o Deus Invictus no menino Jesus. O nascimento do menino Jesus agora é dia 25 de dezembro. A adoração não é mais aos sábados, agora é ao domingo. Então, é essa mudança. Ele era devoto de Semíramis, a deusa mãe. Então ele pega, traz ela para dentro do templo e diz, agora ela é a Virgem Maria. A adoração a Semíramis, ela era feita colocando presentes, acendendo velas nas árvores, colocando presentes debaixo de um carvalho e com um bolo feito de frutas cristalizadas. Isso é o carvalho, que é a árvore de Natal, com as bolinhas, as luzes, os presentes embaixo da árvore, e o bolo com frutas cristalizadas ou dissecadas é o nosso panetone. Até o panetone. Caraca. Então, ele transforma tudo isso no Estado. Beleza. Com o passar do tempo, vem Gregório, vem o calendário gregoriano, separa o nascimento de Jesus como nova data, né? Mas até então o povo ainda continuava morrendo para Constantino. Então, no Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio, ele determina o que é sacro e o que não é sacro. É o primeiro concílio da Igreja Católica. Então, ele diz quais livros entram na Bíblia, quais livros não entram. Tem vários quesitos que foram usados, muito sérios, alguns realmente relevantes, outros nem tanto, politicamente relevantes. Ele determina que, a partir daquele momento, o suicídio se torna um pecado capital. Até então, o suicídio não era um pecado capital. Pelo contrário, os cristãos primitivos, quando eles aceitavam Jesus, eles se reuniam e se matavam. Caramba. Porque eles sabiam que eles seriam perseguidos e mortos. Então, para estar com o mestre que se doou livremente, eles se matavam. Então, ali naquele concílio de Nicéia, o suicídio não é considerado apenas um pecado, mas um pecado sem perdão nenhum. E durante muito tempo foi considerado o pior pecado de todos, e ainda é na Igreja Católica. Sim. Isso em nenhum momento é justificativa ou passar pano para quem está vivendo num processo depressivo ou queira se suicidar. Esse não é o objetivo e nunca foi. Entendeu? O que a gente está falando é que Deus, ele criou as nossas emoções, que muitas vezes estão muito turbulentas. E a gente precisa de ajuda para cuidar delas. Mas mesmo no seu pior momento, ele não vai virar as costas para você. Entendeu? Como a gente vê na igreja, né? A pessoa dedicou a vida inteira
a igreja, aí no final ela, por um lapso de memória, uma crise, não sei o que, ela se mata, não serve mais, não pode ser enterrada, e aquelas coisas. Antigamente não podia nem ser enterrado Velado. não podia ser velado, não podia ser enterrado em cemitério cristão, não é? Era O tinha cemitério da cidade em É. si, né? Porque é chamado solo sagrado. isso. Não podia, Sabe? tinha que ser fora. Tem uma série de outras criações que foram absorvidas pela religião e se tornaram coisas assim que, não, a partir de agora é isso. E por ter acontecido há muito tempo, hoje, quando a gente fala, as pessoas, mas como assim isso foi criado? Por exemplo, a imagem do inferno, que não é Não é bíblico. nada, não é bíblico. Não é Foi bíblico. criado pelo Dante Alighieri. Isso Não é é. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fala um pouco pra gente dessa imagem. Porque durante muito tempo, eu que fui cristão evangélico, o meu maior medo, eu tinha pesadelo. Porque eu achava que realmente eu nunca estaria. Eu não tenho como ser salvo. Eu achava, mesmo estando na igreja, não importa o que eu faça, sempre tem uma carga de pecado em cima de mim que me afasta de Deus. E se eu morrer agora, eu vou pro inferno. Você sabe que te afasta de Deus, né? Ok, Caldo de cana. também. Também. Vocês estão sabendo disso? Ô, Já meu Deus, mas contaram? toda- Já contamos, já. Já Toda- contaram do caldo já- de cana? Já, Caldo de cana devia ser pecado. Não fala isso. Não, devia ser, mano. Pro DVD devia ser pecado mortal. Pra mim foi quase, realmente. Mas enfim, o medo de inferno pra mim era enorme. E a minha visão de inferno era essa que anos depois eu descobri que, peraí, mas isso não é bíblico. Não é. A Bíblia não descreve nada disso. Isso é uma criação do Dante Alighieri. Fala com A gente fala que é dantesco, né? Dante. Dantesco. Porque o inferno, como nós conhecemos aqui no Ocidente, ele ultrapassa o cristianismo. Até as pessoas que não são cristãs, elas muitas vezes têm medo do inferno, ou elas sabem que depois pode acontecer de ir para um lado bom, um lado ruim, e esse lado ruim será o inferno. Sim. Mas o inferno tal qual nós conhecemos, ele foi escrito por Dante Alighieri, que era um grande filósofo da Itália, e ele se tornou um livro, ele escreveu 3 livros, né, que é a Divina Comédia. Inferno, Purgatório e Paraíso. E aí, com essa concepção dos 7 estágios do inferno, do paraíso, a hierarquia, né? A hierarquia no céu e a hierarquia do inferno, as camadas de sofrimento, ela se tornou tão difundida que ela passou a quase ser dogmática dentro da Igreja Católica. E como a cultura cristã, ela vem da Igreja Católica, ela veio transmitida a gente. Mas é importante você pensar assim, poxa, então o inferno não é bíblico? Bom, primeiro, a Bíblia, a gente falou, ela foi escrita de judeus para judeus. O judeu nem acredita no inferno. Então você não vê essa informação de danação eterna no Velho Testamento. De sofrimento, tortura. Eterna. Você não vê, você não tem essa informação. Você tem sempre a informação de uma coisa boa eterna, o ir para o seio de Abraão, o paraíso, estar próximo de Deus, o céu. Mas quando fala sobre morte, a Bíblia, até a vinda de Jesus, é sempre a mesma coisa. Desceu ao Hades, foi sepultado, ou seja, acabou, morreu, estagnou. Com a vinda de Jesus, Jesus é uma das pessoas que mais fala sobre o inferno. Só que ele não fala de uma forma condenatória eterna também. Porque nas vezes que ele fala, ele está sempre usando um contexto que pra gente não é passado. Como ele usa tártaro, que não é aquele molho e nem é coisa do dente. Tá? Como ele usa Guerrena, que Guerrena era um vale em Jerusalém que a cidade jogava o lixão, era fora da cidade, onde tinha o lixão. E sabe aquela queima de pneus dos Simpsons, que nunca se apaga? Então, é isso. A gente que vem do interior, a gente sabe que a cidade tem um lixão fora que taca fogo e aquele fogo nunca se apaga. E você passa, o cheiro é insuportável, é cheio de vermes, urubus, é aquele churume que escorre. Então, quando Jesus está falando sobre, em Mateus, sobre o inferno, que se isso te faz pecar, é melhor arrancar fora.
do que você ser queimado no inferno, aonde o fogo não para de arder, os vermes não param de roer. Só que ele está dizendo assim, se alguma coisa... Porque ele fala, se o olho te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor ficar cego do que você ir para aquele lixão. Por quê? Todo pecado em Jerusalém, quando ele era exposto, uma das grandes penalidades era ser justamente expulso dos muros da cidade. Você viveria como alguém que não vale nada. E ele está falando, ó, ele aponta e diz, ó, não seja como Guerrena, não seja como alguém que só apodrece o que toca e fede por onde passa. É isso. Essa é a sensação de inferno. Todo o evangelho depois ele vai ser construído em cima disso. Essa visão de danação eterna, de inferno eterno, não é bíblica. Aí você pode perguntar assim, mas diz que o inferno não terá fim. A saber, a segunda morte, como diz lá em Apocalipse. Só que o próprio inferno não é o fim, se você quer seguir o Apocalipse. Porque Apocalipse, no final dos tempos, quando há a grande batalha de Megido, né, em Megido, do Armagedon, que não é a música do Aerosmith, quando você vê essa batalha entre o bem e o mal, que não é uma batalha, entendeu? É um selamento de poder de Deus ali, mostrando quem ele é, e uma sentença para o anticristo, para Satanás e para os seus demônios. E aí a Bíblia diz, o inferno é criado para o anticristo, para o falso profeta, Satanás e seus demônios. E depois que eles são jogados no inferno, Deus pega o inferno e joga no lago de fogo e enxofre. E ali ele é consumido. Acabou. Porque inferno também não é um lugar físico, assim como o céu não é um lugar físico. Uhum. Você não vai para cima, para cima, para cima, para cima e vai encontrar Deus. Se fosse assim, os foguetes chegavam até Deus. Você não vai para baixo, para baixo, para baixo e vai encontrar Satã ou o capeta. O máximo você vai pro Acre. Encontrar um japonês ou um magma. Não é isso. O inferno ele é uma dimensão alternativa, é uma outra dimensão. Mas você acredita em outras dimensões? É óbvio que acredito. Seria contraproducente não acreditar em outras dimensões. Se a própria Bíblia narra sobre isso. É muita soberba humana. A gente achar que é a única vida. É o síndrome do labirinto. Sabe que é quando você tem labirintite, que tudo gira em torno de você? Então, é síndrome de labirintite. O universo gira em torno de você. O ser humano acha que Só é isso. Só existe a planeta Terra e pronto. Não. Primeiro que a gente não sabe a quantidade de vidas que existem fora, em outros planetas, porque tudo que nós conhecemos do universo é apenas 4%. É só um pouquinho do que está à nossa volta. É só 4%. Os cientistas disseram há 5 anos, coisa que a Bíblia já dizia há 2000 anos atrás, que o universo está sempre em expansão. Uhum. 2700 em Isaías. Ele fala que o céu se desenrola como um pergaminho, se estendendo com o passar do tempo. O que é isso? A expansão do universo. Foi descoberto agora, em menos de uma década. Então, assim, se hoje nós conhecemos 4% do universo, amanhã a gente vai conhecer menos. Sim. Porque ele continua se expandindo. E a gente não está conhecendo muita É coisa. surreal e ridículo achar que nós somos a única Coca-Cola do deserto. Entendeu? Então, primeiro que nem existia isso. E aí, a Bíblia também fala dos universos paralelos. O próprio apóstolo Paulo. Ele tem um momento lá de deslumbre espiritual, um momento dele com Deus, que ele tenta narrar e não consegue. Ele fala, olha, eu vivi uma experiência. Uma pessoa viveu uma experiência. Não vou dizer que foi eu, não. Mas eu não sei se ela viveu no corpo ou fora do corpo. Eu não sei se me tiraram a alma, se me levaram o espírito, se me levaram no corpo, porque eu apaguei, acordei num lugar que era conhecido como terceiro céu. Ou seja, se tem terceiro céu, tem primeiro e tem segundo. Com certeza. Aí alguns teólogos ficam dizendo assim, mas primeiro céu é esse que você olha quando você olha para cima, que você vê quando olha para cima. Segundo céu seria o campo do universo, onde ficam os planetas e o... meu irmão, é primeiro, segundo, terceiro, não tem nada a ver, são dimensões coladas e paralelas. Eu acredito assim. Não, eu também acredito. E eu acho que a gente tem
cada vez mais vão se mostrando evidências de que... E eu acredito que está se preparando a humanidade para se revelar. Algo assim, sabe? Porque é aquele negócio. Se a existência de outros mundos, outras vidas, fosse revelada há 30 anos atrás, ia ter um surto de suicídio Exatamente. enorme. Muita gente ia acabar com a religiosidade de muita gente. Porque as pessoas iam realmente falar, bom, o que eu acreditei Tudo a mentira. minha vida inteira Tudo mentira. foi tudo mentira. Agora você já vê até algumas correntes teológicas que admitem isso que você fala. Admito. Que realmente existem. Então, tem se preparado a humanidade para se revelar algo grande. E eu acredito que em breve, muito breve, vai se revelar. Né? A gente vê o Pentágono já dando Começar a indícios. admitir, né? A NASA querendo contar, a NASA tá doida para contar. Tá Parece doida uma pra vizinha contar. que aprendeu. Ela tá com uma fofoca, ela não tem para quem contar que ela tá doida. Coçando, tá com Não é? oxiurus, tá coçando, Tá. entendeu? E isso sem falar que nós tivemos o maior evento, né, de interação interplanetária com ataques extraterrenos. O maior evento não foi Roswell, foi Colares, em Belém, no Pará. Né? Colares é no Pará, não é? O colar, eu não faço ideia do que Dá uma você olhada tá aí. falando. A ilha de Colares Ah, ela é o maior evento mundial de É mesmo? invasão alienígena. Foi definida na década de 70 e 80 como Operação Prato. Essa operação, nós tivemos aqui a ditadura militar, Colares Pará. Colares Pará. Operação Prato, é isso mesmo. Operação Prato. A ditadura militar invadiu, fechou tudo e veio os Estados Unidos para cá e tomou conta, fechou a cidade, e todas as pessoas que sobreviveram a essa invasão foram morrendo aos poucos, e todos os generais dessa operação morreram de formas misteriosas, né? A ponto que o último, quando viu, isso na década de 90, o último, quando viu que todos os seus parceiros dessa operação estavam sendo assassinados ou morriam de formas misteriosas, ele vazou os documentos. Aqui fala que o fenômeno ficou conhecido com o nome de chupa-chupa. As pessoas... Você já viu o chupa-chupa, DVD? Chup-chup já, né? assim, já passei por uma experiência paranormal assim. Então, não posso dizer que não. Mas tem também o lance de Varginha, que também foi muito forte. Maravilhoso. Que também veio avião dos Estados Unidos correndo assim. E o pessoal fala, não foi nada. E os caras vieram lá dos Estados Unidos correndo pra cá à toa. Sabe, Já usando o Mach 10 naquela Então. De época. boinha. Entendeu? Sabe? Então, realmente, tem evidências muito, muito grandes, muito fortes disso. E pra mim, a E maior... não é o ET Bilu. Não. Não é o ET Bilu, né? Não é. Até porque ia ser tão legal ter o Bilu também. Busca conhecimento. Pra mim, a maior evidência de que existe vida inteligente fora do planeta é que ninguém achou claramente assim. Os caras são inteligentes, realmente. Se fosse vida burra, já tinha todo mundo E eu não sei porque o alienígena vem procurar vida inteligente no Brasil, né? O pessoal que votou no Bolsonaro. Mas deve ser o pessoal de baixo QI de lá, entendeu? Que fala, não, vamos ver o que tá acontecendo aqui nesse planeta. Aí vem pra cá e sofre. Felipe, vamos... depois a gente vai falar de outras temas. A gente vai falar também desses conflitos que está acontecendo agora. Agora, no Hamas, Isso, Palestina. Antes de encerrar, a gente vai falar disso. Mas já que o Tareto puxou o assunto, de que forma você enxerga o movimento evangélico brasileiro pós-Bolsonaro? Já teve um meia-culpa do tipo... Puta, não vai ter, não. O evangélico não pede desculpa. Mas eles meio que se calaram, assim. Sim. Uma galera... Sim. Entende uma coisa. O evangélico, a nata... Quando eu falo evangélico, eu falo do alto clero. A nata. Os que mandam. Os que mandam. Os donos. Os que plantam as tendências, não é? Não o povo em si. Sim. Eles não pedem desculpa. Nenhum líder pede desculpa. Nenhum líder evangélico pede desculpa, admite fraqueza. Jamais. Isso não acontece. Não vai acontecer. Então, a decadência do Bolsonaro e do bolsonarismo, para eles é apenas assim, nós permitimos que os demônios governassem a nossa nação, porque nós, mesmo assim, estávamos certos o tempo inteiro. Não vai acontecer.
eles não vão baixar a guarda, porque hoje em dia está tudo muito definido, né? Mas eu acredito que serviu para libertar muita gente. Uhum. Sim. Muita gente que via que era menosprezado pela religião. Libertou muita gente da religiosidade, do Exatamente. fundamentalismo. Isso aconteceu. Eu acredito nisso. Ah. Eu acho que foi bom, entendeu? A gente ter um governo como o Bolsonaro, apesar do genocídio, estou falando no âmbito cristão, porque mostrou as entranhas, os vermes, a podridão do movimento gospel. E isso libertou muita gente. Por quê? Muitas pessoas que eram menosprezadas pela igreja e se sentiam invalidadas, sofridas, porque na igreja que havia salvação, elas viram essas pessoas caminhando a passos largos para a destruição, para a mentira. Para a mentira, assim, estarrecedora na sua frente. Então, assim, libertou. Eu vejo como uma grande libertação das amarras da religião. Óbvio que muita gente continua presa, como muita gente continua presa em qualquer sistema que seja um sistema ditatorial. O sistema religioso, em sua maioria, é uma ditadura. Você tem um líder, esse líder não pode ser deposto do seu cargo, ele é eterno, como um ditador, e o que ele fala é lei. É lei, é. E se você ousar dizer qualquer coisa contra a palavra deste líder, você é ameaçado, você é expulso. Você está com demônio no corpo. Ou então, a maioria, uma grande parte do sistema religioso é um sistema de ditadores. E é um lance de moeda trocada, porque assim, um dos braços do fascismo é usar o sistema religioso para doutrinar o povo. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. A gente está falando de fascismo, que sabe, não é uma ideologia criada agora. Desde o Império, desde a monarquia. A Ku Klux Klan se reunia era um nas movimento igrejas. religioso. Entendeu? Exato. A sede da Ku Klux Klan nos Estados Unidos eram nas igrejas. Sim, tanto é que Metodistas, o batistas. símbolo era a cruz pegando fogo, sabe? Quando a Era um movimento religioso. O nazismo foi também um movimento com apoio da religião, mas fugindo até da religião, mas com o aval da religião dentro da sociedade, você vê a escravização. O movimento dos navios negreiros da África para o Brasil, eles tinham a chancela da igreja. Da religião, exato. Porque a igreja dizia que os pretos ou os negros, eles não tinham alma. Então, eles eram uma característica subhumana. E por isso, como qualquer bicho, poderiam ser tidos como assim. Você podia ter o seu pet. Entendeu? Não é escravização. Como alguns ainda dizem, gente, não teve essa coisa no nosso país. Não teve racismo, não tem racismo. Tem muita gente que fala isso, né? É o quê? É porque assim, não, eu não sou homofóbico, meu cabeleireiro é gay, né? Eu não sou racista. Tem até amigos que são, né? Eu não sou racista, minha babá. Então, assim, a igreja, ela, durante os primeiros séculos aqui na colonização do nosso país, ela chancelou a cultura da exploração dos pretos por dizer que eles não tinham alma. Você sabe que esse lance foi bem assustador. Assim, o que aconteceu com a igreja nesses últimos anos aí, nesses anos desse governo que teve aí. Eu, na fase final da Covid, assim, da pandemia, tudo fechado aí, quando começou a abrir tudo, eu estava muito mal, eu estava muito, muito triste, muito chateado, depressivo, com problema, doente. E aí eu tenho um laço forte com o evangélico. Sabe, eu fui evangélico durante muito tempo, eu fui separado para ser pastor, eu estava preparado para isso quando eu saí fora da igreja. E nessa fase final, por estar tão fragilizado e com a cabeça tão... Eu fui procurar a igreja novamente. Eu falei, não, eu preciso... E ouvi uma palavra, eu preciso... E eu fui numa igreja evangélica que tinha perto da minha casa. E, cara, eu saí de lá assustado. Sabe? Porque... Pior, se tivesse que morrer, já exatamente, infartava lá. Eu saí de lá
tendo a certeza de que eu não tinha que voltar para a igreja. Sabe, porque o discurso que foi feito naquela noite, não foi pregação, foi discurso, sabe? O discurso que foi feito, eu comecei a me sentir acuado, no sentido de, poxa, se eles descobrirem quem eu sou, sabe? Se eles descobrirem o que eu acredito, eu estou correndo risco aqui, sabe? Porque Que o não efeito eu, manada. mas a figura, o que eu representava ali, o que eu era considerado um inimigo daquele povo santo, salvo, sabe? E um inimigo a ser combatido, Sim. sabe? Então eu saí daquele dia da igreja realmente muito assustado. E aí eu fui procurar a igreja no Facebook, assim, e eu fui identificando, assim, achei o grupo lá da igreja e fui identificando pessoas que eu vi no culto. E eu fui entrando perfil por perfil para ver o que... Você é meio stalker, né? Fui, cara, fui mesmo. Mas era pandemia. Exato. Você tem Ninguém que quase fazer, né? saía de casa. Sabe? Você tava ali no nível paranoia master. Não, mas eu fui realmente para ver o que aquelas pessoas... Porque na rede social, cara, você realmente conhece as pessoas, sabe? Elas falam, sabe? Eu fui e eu vi, eu falei, caramba, eu realmente, se eu começar a ir lá e alguém achar o meu perfil na internet, eu tô perdido, sabe? Eu realmente fiquei assustado com o que se tornou a igreja, a religião. E, infelizmente, cumprindo uma profecia ali de Leonel Brizola, nos anos 80, que falou, o dia que os evangélicos chegarem na política, Na aí presidência, nós vamos estaríamos ter perdidos, sabe? E realmente foi o que... um retrocesso absurdo. Isso é. Eu fico imaginando se a gente tivesse o Bolsonaro hoje no governo com a presidência do Conselho de Segurança da ONU. A guerra estourando. Exato. Eu pensei muito nisso no domingo, né? Porque o Lula convocou o Conselho de Segurança da ONU para o embaixador, né, da ONU do Brasil, convocou para poder ver o que faria, Uhum. né? E o Brasil, graças a Deus, tem diálogo, tanto com Benjamin Netanyahu quanto o líder da nação da nação palestina, que eu esqueci o nome. Então, assim, ninguém melhor. Um país neutro para poder falar. Agora, vamos então entrar em outro tema, que é o seguinte. O porquê que existe ainda essa mitificação, essa idolatria do Estado de Israel pelos... Porque o que você vê é cara com bandeirinha do Brasil e de Israel do lado, sabe? Existe uma idolatria com o Estado de Israel e que, pô, é um dos estados mais cruéis do mundo. Sim. Sabe? Não é uma nação santa hoje. Não. Sabe? É terrível o que Não era na época de Jesus. Já não era. Não era na época de Abraão. Entendeu? Abraão, quando toma essa terra pela primeira vez, essa terra já tinha dono, né? A terra de Canaã pertencia aos cananitas e não aos judeus. Mas por quê? A Bíblia foi escrita de judeus para judeus. Uhum. Todo o acontecimento histórico bíblico está naquele pedaço e nas circunvizinhanças ali, como Síria, um pouco da Turquia, um pouco ali do Irã, baixo do Egito. Esse é o contexto de tudo que nós temos como ocidentes a respeito do sagrado. Porque se você vir para o Ocidente, aqui a gente não tem, e o Ocidente inteiro, a gente não é sociedade budista, a gente não é hinduísta, a gente não é muçulmano, a gente é ou cristão, católico, protestante, evangélico, judeu. A gente está falando de um contexto onde a maioria absoluta acredita num livro sagrado. E esse livro sagrado, ele foi narrado num pedaço de terra. Só que esse pedaço de terra, ele deveria ser visto como um ponto turístico. Como um ponto, eu acredito assim, até tipo, poxa, a pessoa que eu mais admiro da minha vida, igual quando você vai num lugar onde um grande ídolo seu nasceu, cresceu, se formou, não sei, você olha aquilo com respeito, com admiração. Eu acho que poderia... Israel poderia ser assim. Os territórios não só Israel, a Cisjordânia, né? Os montes da Cisjordânia, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, o Monte Sinai, as terras da Palestina, a Síria. Então, são todos terras, são todos locais a serem admirados, mas não
sacralizados, a ponto de se ter guerras, e vai acabar em guerra, como a última profecia que ainda não se cumpriu, em guerra, só porque essas pessoas utilizam da fé para os seus próprios benefícios. Então, assim, hoje a igreja ela vem vivendo desde a década de final da década de 90 uma quando você tenta como é que é? Esqueci a palavra, mas quando você tenta transformar a sua fé numa fé judia. Uhum. Uma judicialização, não, isso seria judicial. Isso é judicial. Uma judiação. Eu esqueci. Mas que você começa a importar a cultura bíblica para dentro do templo. Uhum. Então você começa a fazer as festas que se faziam no povo na época do deserto. Então você tem a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, você tem a Sukkot, você tem o Yom Kippur, você tem o óleo sendo trazido para dentro da igreja, você tem os símbolos mágicos sendo trazido para dentro da igreja. Tem pastor pregando de kippah e talit. Exatamente, o shofar. Então, assim, coisas que nem seriam usadas hoje. Se Jesus estivesse aqui conosco hoje, fisicamente, não usaria nada disso. A igreja, ela tenta retroceder a ponto de voltar para o Pentateuco. Porque é muito mais fácil governar quando você volta para o Pentateuco. Porque o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é assim, ó, faz isso. Se você não fizer, você morre. O povo parece que quer isso, não é? Parece que Você não vê isso com Paulo, com Jesus. Principalmente com Jesus, você não vê. Jesus pegava as pessoas que faziam aquilo e que deveriam ser mortas. E perdoava. Não, e ele nem chegava com essa coisa de perdão. Amava, né? Ele chegava assim, e aí, vamos jantar? Esse era Jesus. Entendeu? As pessoas chegavam podres perto dele, as pessoas mais odiadas de Jerusalém, a ponto de muitas delas ele ter que encontrar fora de Jerusalém, porque elas eram proibidas de entrar em Jerusalém. Ele encontrava essas pessoas e falava assim, e aí, vamos tomar uma coca? Não, ele falava, deixa eu jantar na sua casa. Pega uma água aí pra mim. Foi assim que ele fez, com a maioria das pessoas. Essa coisa de que assim, olha, estou chegando aqui para te perdoar. Não é de Jesus. Olha, estou chegando aqui para dizer que a sua vida está errada. Você precisa melhorar. Esse não era Jesus. Jesus era a pessoa que chegava, ele convencia pela presença de um amor, imensurável, e as pessoas acabavam não fazendo mais mal porque o amor as constrangia, e não porque eram obrigadas. E Jesus não tinha problema nenhum de explicar quantas vezes era necessário. E a Bíblia deixa isso claro. Uma vez, ele até fica assim, poxa, que os apóstolos vêm e falam, a gente não entendeu nada que você falou. E aí Jesus fala, cara, vocês estão comigo há 3 anos. Eu estou repetindo para vocês aqui muito mais do que eu falo pro resto do povo. Vocês ainda não estão entendendo, deixa eu desenhar. Então, assim, aí você vê a igreja caminhando ao contrário. Dizendo assim, olha, você não pode beber. Se você beber, você é morto. Você não pode trair. Se você trair, você é morto. Até então, ok, são coisas que podem até prejudicar, mas você não pode ir contra o que o líder falou. Porque senão você vai pegar lepra. Senão Deus vai te secar. Vai secar o teu ventre. A gente vê muito isso. Sim, vai pesar a mão, vai que é a macumba do crente. Vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão. E o que tem nessas coisas que não pode? Até curiosidade também. Que normalmente a igreja fala que não pode. Olha, eu já vi pessoas quando decidem sair de determinada igreja, a igreja proibir qualquer pessoa de ter contato com ela. Sim. Então, assim, você vê laços familiares sendo rompidos. Você fala, isso não existe. Existe. Felipe, eu antes de ir para a igreja, eu era da Umbanda. E aí, eu e minha família, nós nos convertemos e fomos para a igreja. Durante muito tempo, o nosso testemunho na igreja era do ex-umbandista, certo? E nós... Porque a Umbanda é do capeta. Exato, a demonização da cultura afro. Essa era o nosso testemunho durante muito tempo.
Teve uma igreja que eu fazia parte, que foi onde eu fui separado para ser pastor, onde eu estava sendo preparado, que eu teve uma ocasião lá que eu me rebelei contra a pastora. Mas não é que eu me rebelei do tipo um levante contra a igreja. Não, tentou tomar o trono. Não foi. Eu não concordei com uma posição, sabe? E a pastora, para me punir, ela me colocou naquilo que você já deve ter ouvido falar milhares de vezes na igreja, que me colocou em disciplina. Te botou no banco. Me colocou em disciplina, me colocou no banco. É um banquinho, tipo, de castigo? Não é sabe isso. a criança quando vai pro banquinho tipo da Super Nani. Mas não é propriamente... É o quê? É um cantinho do velho, do seu caso. Ser colocado de banco em disciplina é o seguinte... eu estava sendo preparado para ser pastor. Eu tinha um culto que eu comandava uma vez por semana, onde eu pregava uma vez por semana, que era a minha... E eu tinha... eu coordenava a célula, eu fazia isso, fazia aquilo, tal. Eu tinha uma série de atribuições dentro da igreja. A partir do momento que eu vou no banco, eu tenho que ficar livre de todas essas atribuições. Eu não posso fazer nada. Eu não posso pregar, eu não posso comandar, eu não posso liderar, eu não posso fazer nada, porque eu realmente estou no banco de castigo. Eu tenho que ir para a igreja. Você é afastado de todas as suas funções. Fica claro que você é afastado. É comunicado para a igreja que fulano está no banco, tudo. E era, cara... Mas os deveres continuam. Tipo, você tem que continuar indo aos cultos, você tem que continuar dando dinheiro. Exato. E era uma questão muito banal. Sabe por que eu fui? Qual foi a minha rebeldia? A pastora queria que eu passasse o culto de fim de ano, a virada de fim de ano na igreja, comandando o culto. E eu falei para ela que eu não queria, que eu queria passar com a minha família. Foi esse o motivo do meu levante. Foi esse o motivo. Eu não sei como que você não saiu de lá assim, não, leproso. Na hora. Eu imagino ela sabendo do caldo de cana. Nossa. Dois meses de castigo. Quando a pastora chegou e falou para mim, olha, você não quis passar o culto de fim de ano na igreja, eu vou te afastar, você vai ficar 3 meses no banco. Falei, tudo bem. Aí eu sabia que era um absurdo. Falei, tudo bem, eu aceito, desde que a senhora comunique que eu tô de banco, mas o motivo de eu estar no banco. Não, eu vou fazer isso. Cara, foi marcado ali no culto, cheio de gente. Você acreditou que ela ia falar? Não, ela falou, o David está afastado, 3 meses ele vai ficar de banco, e o motivo é rebeldia. Ah, então, você acreditou que ela ia falar? Isso, cara. Quando chegou no fim daquele culto, que eu já tinha comunicado à minha família, se ela não falar, eu entrego a minha carteirinha de membro e saio fora. E foi o que eu fiz. Chegou no fim do culto, eu entreguei na mão dela. Eu falei, eu estou fora da sua igreja. Eu não concordo, eu estou fora da sua igreja. Cara, pois bem, vamos retomar ao meu testemunho de ex-umbandista, tal. O que a pastora usou para justificar a minha saída da igreja é que ela havia sido recebida a profecia em sonho, a revelação em sonho, de que havia uma família de satanistas na igreja. Nossa, isso devia estar muito com o propósito de destruir a igreja, e que por isso Deus havia afastado essa família da igreja. E era a minha família que saiu da igreja, cara. Então vocês são satanistas. Desde então me assumi. Falei, entendi, cara. Não é? Foi esse o motivo, assim, do afastamento da igreja, tudo. E é isso que você falou. Aquele negócio do líder não pode ser... contrariado jamais. Contrariado. Sabe, você fere a vaidade do líder. Sabe? Então E isso vai muito além, quando, por exemplo, o líder sai com as campanhas. Eu vou vender essa Bíblia aqui, que eu mandei fazer por R$16, eu vou vender por 999. Eu vou pegar um número, 666, porque você vai pisar na besta. Entendeu? Então, essa Bíblia agora. E toda liderança, ela é se você paga obrigada 666, você é uma besta mesmo. Entendeu? Mas o que mais acontece? Você não vê o feijãozinho ungido aí que cura Covid? Não Isso é? é o que mais acontece. Os caras vendem frasquinho com água do Rio Jordão, sabe? Aí fica fácil eles acreditarem em fake news também. Exato. Mas você fala, mas se você for para Israel, você gostaria de mergulhar no Rio Jordão? Óbvio, é uma questão de memória. Mas aquelas águas, como diria o próprio filósofo, as águas do rio nunca serão as mesmas. Então as águas que Jesus passou, o chão que Jesus passou, nem é o mesmo. Porque a velha cidade, ela foi aterrada. A cidade de Jerusalém foi construída em cima.
Então, nem é o mesmo chão, nem são as mesmas vias. A própria Via Dolorosa não está lá certinha. Então, que é a Via da Dor. Mas se torna sacro aquilo que poderia ser um altar no seu coração. Mas aí eu acho que se torna um ponto acima do sacro, porque vira um lance de idolatria, realmente. Não é porque o sacro é o que é sagrado, ok, tudo. Agora, a idolatria que se tem, por exemplo, pelo Estado de Israel não bélica. dá pra... É bélica. É bélica. É bélica. Tá? E Jesus, pela região que Jesus nasceu, Jesus é considerado palestino? Óbvio. Jesus é um palestino. Então por que os cristãos estão orando por Israel? Tem que orar pela Palestina agora, cara. É porque, assim, o berço da humanidade, o Jardim do Éden, o berço da humanidade, é onde nós conhecemos como a capital do Iraque. Nas Arábias. A Mesopotâmia vem dali, do Irã, do Iraque, os rios originários. Próprio Jesus, as características físicas de Jesus seria de um árabe. Quando a gente fala árabe, a gente está falando sobre todo aquele império ali que envolve as Arábias, Irã, Iraque, Egito, aquela região ali. Então, quando você vê Jesus, que nasceu em Belém, não foi do Pará, e cresceu e conviveu, ele passa os 2 primeiros anos da vida dele no Egito. Ou seja, ele não é confundido como alguém turista no Egito, porque ele tinha as características de uma criança egípcia. E depois dos 2 anos ele volta para Israel, para Israel, e ele cresce numa vila pequenininha chamada Nazaré, que devia ter umas 400 pessoas, mais ou menos. Então ele cresce assim, e Jesus em nenhum momento ele chama atenção. Ele tinha todas as características daquele povo. Não era um europeu, louro, branco, dos olhos azuis. Não tinha nada disso. Pelo contrário, todas as vezes que a Bíblia se refere sobre a aparência de Jesus, nas 2 vezes que se refere, diz que, na primeira, é Isaías dizendo que nele não havia formosura nenhuma. Ou seja, ele era feio. Ninguém iria a ele pelo corpício sarado dele. E a segunda vez é que as pessoas, quando veem Jesus ministrar, falam assim, nossa, ele tem só 30 anos, 31, ele parece tão mais velho. Ou seja, ele carregava um peso de responsabilidade que ele envelheceu. Alguma coisa você tem em comum. Tá vendo? Quem diria que você tem 18 anos? Ninguém. Ninguém. DVD tem 62. Mas, e tem a questão também da localidade onde Jesus... Porque as pessoas tinham um preconceito com ele pelo local de onde ele era. Que o pessoal falava, não há nada de bom que venha desse lugar aí, sabe? Então, hoje, quando a gente fala, então, da questão Israel e Palestina, Jesus foi o primeiro palestino, assim, digamos. O primeiro não, porque eles já sofriam naquela época. Né? Se você entender... Mas é o palestino mais famoso. Porque, assim, Israel, como Estado, ele volta só em 1948. Sim. Naquela época... você fala, mas naquela época era Israel. Não, naquela época era Império Romano. Aquilo dali não era o Estado de Israel, era o Império Romano. Quando Jesus nasce... Israel era comandada pelo Império Romano, não era uma província independente. Nada disso. No entanto, que os próprios líderes de Israel, para crucificar Jesus, ficam levando ele de um lado para o outro entre os líderes romanos, seja Herodes ou Pôncio Pilatos. Porque eles não tinham autonomia para fazer o que para fazer nada ali, exceto escravizar o povo, mas sem uma sentença judicial, digamos assim, ou de morte. Então, você tem isso. Na década de 70, você já tem a diáspora de todo o povo Israel dali. E quando, em 1948, pelo que fizeram, pelo que Hitler fez com a população judaica, havia, isso eu entendo, havia uma dívida com o povo judeu. Por causa de Hitler e do nazismo. Você imagina, você pega qualquer raça e um líder resolve dizimar essa raça inteira só por ser dessa raça. Então, quando esse líder é morto, é destituído, é mais do que justo
como humanidade, a gente falar, não, vocês vão voltar para um lugar para vocês poderem se reunir, para vocês terem a sua família. Foi isso que aconteceu na Assembleia da ONU de 47 e na inauguração da independência do Estado de Israel em 1948. Só que essa resolução da ONU, eu vou voltar naquele tópico, né? A resolução da ONU, ela diz que cria o Estado de Israel, mas também cria o Estado palestino. E esse Estado palestino nunca aconteceu. Sim, porque o Estado de Israel passa a dominar, a invadir o Estado palestino, a destruir o povo, acabar com o povo, acabar com as aldeias, com as cidades, tudo isso. E agora quando se fala, é lógico, foi abominável o que o Hamas fez. Não. Sabe, não dá para nada justifica a morte de civil, morte de inocente. Nada. No entanto, o Estado de Israel tem feito a mesma prática com os palestinos há anos, há muito tempo. Eu acho que é uma guerra que não dá pra você tomar um lado, né? Não os tem dois lados, exatamente os dois lados são muito errados. Não, né? não tem lado para se tomar. É isso que eu acho absurdo também as pessoas tomarem um lado. Sabe, tomar um lado. Sabe, não é justificar o que... eu entendo também que não é uma ação terrorista, e sim uma reação terrorista, depois de tanto tempo tomando cacetada. Ali é chumbo trocado o tempo todo, sabe? Mas Israel também tem matado civis, Israel também tem bombardeado lugares, prédios, vilas, cidades civis, tem matado muito civil. Israel também tem matado velho, tem matado criança, sabe? Não é algo que o Hamas está fazendo agora que começaram eles. Isso veio à tona porque ninguém sabia do poder bélico que o Hamas tinha adquirido. Por quê? Até ano passado, a Palestina ela era considerada pela ONU e pelos direitos humanos mundiais como a maior prisão em céu aberto do mundo. Porque a Palestina ela tem o tamanho do plano piloto, de Brasília capital, só o plano piloto. E a Cisjordânia tem o tamanho do Distrito Federal. Ali, no tamanho do plano piloto, com aquelas ruazinhas, aquele pequeno trecho de terra de 41 mil quilômetros quadrados, moram 2 milhões de pessoas. 80% da população não tem água, ela tem acesso à água uma vez a cada 5 dias, não tem eletricidade, não tem escola, alimentação com muita dificuldade. Por causa dos embargos feitos, porque o território todo de Israel era dividido com a Palestina e eles foram tomando, e eles foram impondo embargos. E eu sou contra esse tipo de morte lenta que você faz com uma nação. Não só com ele, com qualquer embargo que se faz. A não ser que você tenha um caso realmente de extrema, e mesmo assim, olha lá. Porque nós temos inteligência hoje para ir lá e matar formiguinha. Entendeu? Os Estados Unidos, Israel tem inteligência para ir lá no meio do deserto do Saara e acertar uma formiguinha. Então eu não preciso acertar hospitais, eu não preciso acertar escolas, Exato. Eu não preciso, como Israel fez nos últimos anos, destruir, cimentar todas as fontes de água que chegavam à Palestina. Então eles não têm água mais. Então proibir qualquer tipo de assistência de alimento, de material básico de higiene vindo pelo Egito ou pelo mar Mediterrâneo. Isso tudo é proibido. Então aquelas pessoas, elas vivem numa miséria total. Mas a gente faz isso em nome de Deus. Não. Primeira coisa aí. Não faz nada em nome de Deus. Deus não está nisso. Deus não está ali e não está nisso. Segundo, a gente faz isso por causa da célula islâmica. Entendo. Uma célula terrorista é perigosa e ela precisa ser controlada. A célula. Não, a população toda. Quem é a célula? Meia dúzia de pessoas. Mata a cabeça, morre o resto. Então, assim, não todos os civis, todos os embarques. Você acha que aqueles 2 milhões de pessoas que estão sofrendo com fome, sede, desnutrição, como mais de 50% das grávidas que estão com anemia, ou as crianças que nascem anêmicas, elas não têm nada a ver com o Império Islâmico, com o Estado Islâmico. A maioria só quer água para beber. Só isso. Quem tem fome, como diria Betinho, tem pressa. Então elas só querem comida. Elas não têm nada a ver com isso.
E se a inteligência de Israel é tão precisa como é considerada a segunda melhor do mundo, ela pode simplesmente destruir a célula lá. Mas é jogo, politicamente correto, é politicamente falando? Não é jogo. É muito importante manter a guerra. É muito importante se ter um inimigo. Mas por que isso? Como qualquer religião, como qualquer império. Se você você não não tem o tem um demônio? inimigo, você não tem por que existir. E- Então, por exemplo, Benjamin Netanyahu estava às vésperas de sofrer o impeachment agora. Com a guerra chegando, não vai ter nada disso. E para Israel é muito É importante válido. manter, ainda mais quando você faz isso e você tem uma cobertura mundial que te realmente ampara, né? te ampara e não vamos falar nada disso que os caras estão falando. Agora, se tacar uma bomba lá num prédio residencial, a gente vai chamar de terrorista todo o restante que fizer isso. Assim como Hamas é um braço não oficial do Império Islâmico e que também é financiado por esse império, como o Irã, como a Arábia. Porque também vale para se mostrar sempre o poder. Para se mostrar sempre que as pessoas precisam ser seguidores das suas ideologias, porque senão, se eles estão dizimando a Palestina, eles vão dizimar você. É a mesma coisa em qualquer lugar, só mudam os personagens. Então, as guerras, elas beneficiam os líderes. É tipo Ucrânia e Rússia. É a mesma ideologia. Mano, eu vou nem falar sobre isso. Bom, vamos falar de outro tipo de guerra. Vamos falar da guerra das igrejas contra a imoralidade do homossexual. Ah, isso é muito importante. Não é? É muito importante. Porque é a pauta principal, uma das principais. Não, é? hoje é a principal. É a principal. Hoje é a principal. Os novos líderes religiosos, eles despontam desde que a sua bandeira seja o cuidado, o zelo com a família. E sendo inimigo da família, como se vê em outdoors espalhados pelo Brasil, a homossexualidade. Porque o homossexual quer roubar suas criancinhas. Entendeu? Quer deturpar, quer estuprar, quer roubar, quer desvirtuar as suas criancinhas. Como qualquer coisa, a igreja ela teve os seus inimigos. Durante um tempo foi a mulher. A igreja precisa ter o inimigo. Ela a figura precisa. do inimigo É a mesma pegada da guerra, né? E não é só o inimigo utópico. Ela precisa do inimigo palpável. Porque você tem um inimigo utópico, o demônio. Mas com o passar do tempo, as pessoas, se não veem o demônio, se não veem corporação, se não veem gente possessa, se não veem... Isso se torna muito lúdico. Então se perde o poder de domínio. Então você precisa sempre mostrar o inimigo utópico e o inimigo palpável. Durante os primeiros séculos da Idade das Trevas, né, ali do Império, você tinha as mulheres como inimiga da igreja, porque eram as bruxas. Né? Depois você teve os próprios negros como inimigo da igreja. Em 1283, São Tomás de Aquino, ele inclui a palavra sodomita para designar homossexual. Vindo lá de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, um território ali, eram duas cidades, né? Sodoma e Gomorra. Isso. Que foi destruído e não foi pela imoralidade do sexo, não é? Não tem nada a ver. Foi por outras questões, mas se você fala para qualquer crente hoje sobre Sodoma e Gomorra, ele vai relacionar a imoralidade sexual. E não tem nada. A própria Bíblia explica. A própria Bíblia, nos profetas, falam: assim como Sodoma e a sua vizinha Gomorra foram destruídas por causa da soberba do seu coração. É por causa da vaidade, né? Da não hospitalidade e da maldade, assim eu destruirei vocês. Então não tem nada a ver com sexo. E aí se tornou até isso que você estava falando, virou o sodomita. Foi em 1283, quando ele pega o pecado sexual e ele decide transformar a palavra que antes era apenas para moradores de Sodoma
como homossexuais. E aí ele condena não só o sexo homoafetivo, como a masturbação e um monte de outras coisas. São Tomás de Aquino, ele pegou todas as regrinhas e fez em perguntas e respostas e emitiu um decreto na Igreja Católica chamado Summa aos Gentios. É como explicar a religião. E aí, com o passar do tempo, então, o que a homossexualidade nunca foi vista como pecado, nunca tinha sido visto como pecado. Nem em Jerusalém, nem em Israel, nem na época de Adão, não tinha isso. Mas em Levítico está dizendo que homem com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação. Eu já expliquei algumas vezes. A Torá é feita para a construção da primeira organização civil, das primeiras cidades. Assim como era proibido um homem tocar numa mulher se ela tivesse menstruada, ou essa mulher, ela tinha que sair da cidade, ficar do lado de fora da cidade. A mulher menstruada, ela era impura, ela não podia ter contato com nada, né? Tudo que ela tocar... Se ela pegasse num prato de alimento, o homem não podia comer daquele prato, não é? Esse prato nunca mais poderia ser usado. Nunca mais, olha. Eu vou pegar. Entendeu? Então, assim, esse é um dos milhões... misturar 2 tecidos na mesma roupa. Então, tipo, linho e algodão. Não pode. Você vai ser condenado por isso. Por quê? Não existiam agrotóxicos. Uma plantação que é imune a um determinado tipo de praga não é imune a outra. Então, se você coloca as duas juntas, uma praga passa para outra e destrói tudo. E você não vai ter o que fazer, o que comer. Então, essas regras era para Deus montar as primeiras coisas. Assim como ele está dizendo, olha só, com homem e homem não vai ter filhos. E eu preciso de pessoas para as guerras, para as construções das cidades. Era justamente isso. No entanto, que até então, o incesto era permitido justamente para a procriação. Esse era o que... não, mas se está na Bíblia, eu cumpro. Então, cumpra tudo. Então fala pro teu marido arranjar meia dúzia de concubina aí também, que nessa mesma época estava permitido. Tava de boa. Mas se homem com homem não se deitará, mulher com mulher tá liberado. Opa, olha Porque aí. Porque aí tem que seguir o pé da letra. e aí você vai ver depois as aberrações, as firulas teológicas, os malabarismos teológicos, para poder tentar te fazer descer goela abaixo uma doutrina que não é bíblica. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, você está fazendo um malabarismo teológico para justificar o seu pecado. Não. Eu estou só pegando o texto ali, branquinho, pretinho, escrito, e te entregando. Quem fez um malabarismo teológico para me condenar foi você. Entendeu? Mas lá em Coríntio, Paulo diz que sodomitas e afeminados, nossa, essa palavra é demais, não herdarão o reino dos céus. Primeiro que a palavra afeminado, acho que é uma palavra recente, como a palavra homossexual, que as novas versões estão assim, homossexuais passivos e ativos. Já tá até... Já tá assim. Então, assim, imagina, né? O crente já tá sabendo até o que é ser passivo e o que é ser ativo. A sexualidade realmente importa muito, né? E aí, só que quando você vai para o texto original, a palavra homossexual, que tem menos de 200 anos, então ela nem poderia estar na Bíblia, mas quando você vai para o texto original que você vê malakoi e arsenokoites, são palavras que não tem nada a ver com sexo. Malakoi é uma palavra, regras da hermenêutica, que é uma regra da cadeira de advocacia. O texto explica o próprio texto. O livro explica o próprio livro. O contexto explica o texto. E aquela coisa, né, Felipe? O quanto que também isso não foi alterado, né? Até nas próprias traduções, na própria versão que Constantino fez também, né? Tem um livro chamado Químio. Já deve ter em português. Na minha época de seminário, estava em latim, mano. Era complicado. Que ele falava sobre as alterações da baixa e da alta crítica, que é estudar justamente a corrente da linguagem, como ela mudava em determinado parágrafo. Tá? Mas, aí você vê, malakoi é uma palavra que é usada várias vezes na Bíblia, no grego. Em nenhum momento ela está falando sobre ser homossexual. Ela está falando sobre ser covarde, em alguns momentos. Fulano é macio. Ou seja, ele não foi à guerra, ele é macio, ele é covarde. Ou se referindo a
alguns nobres dizendo que eles gastavam demais para amaciar as suas roupas, porque era muito duro. O processo para transformar as roupas mais maleáveis é o processo de malacói. Então, avareza. Eles gastavam demais consigo em vez de ajudar o próximo, com coisas desnecessárias. E a palavra que é traduzida na Bíblia hoje como homossexual ativo é arsenocoite. E arsenocoite ou arsenocoité não existe na Bíblia, em nenhum outro momento. Aí você fala, então vamos estudar na língua grega. Não existe na língua grega. Nunca em nenhum outro livro, bíblico ou não bíblico, dos filósofos gregos, essa palavra existe. E de onde surgiu essa palavra? Essa palavra foi inventada por Paulo. Ah, Ou era uma palavra comum na época de Paulo, mas ela nunca foi usada em nenhuma literatura do vocabulário grego antes. Mas como qualquer palavra, você pode dividir a palavra para tentar entender o que ela significa. Uhum. Então você tem arsen, que é homem, macho, viril, e coito, que é sexo. Só que os dois estão no plural. Então seria homem que faz muito sexo. Ou tá. homem de muitas camas. Ou seja, Que não- prostituto Não ou precisa pervertido. ser. Que não Sim. é seu caso. Não, eu sou um Arsene sem coite. Arsen coito. Arsene coite. Então não tem nada a ver. Só que a igreja precisa de um inimigo comum. Uhum. As pessoas falam assim, mas você acha que vai deixar de ser? Então, você já vê algumas já dando o bracinho a torcer, já aceitando de Já uma forma tem- mais leve. Já Tem líderes evangélicos com relevância e senhores que hoje admitem, sabe? O Ricardo Godin recentemente sim. abriu a igreja É. dele, falou, venham, sabe? Aqui a gente recebe todo Então, mundo. Mas você vê pessoas que realmente, A como própria, o Gondim... a própria Igreja Católica, aos poucos, foi também... O Papa, ele tem falas voltadas para isso. conciliatórias É. ao gay. Mas tirando essas pessoas Ah. que realmente querem ajudar, você vê que, por exemplo, a última estatística, eu acho que São Paulo, 5% do PIB de São Paulo está na mão do público LGBT. E a expectativa para os próximos anos é que 20% do PIB de São Paulo esteja na mão do público LGBT. Então, Isso daí é uma é uma tendência. mina de ouro. Isso daí é uma tendência que tem. Eu tenho conversado muito isso em casa, sabe? Porque eu vejo que é cada vez mais o número de homossexuais, de bissexuais, tudo, e cada vez mais se descobrindo cada vez mais cedo, sabe? Então, não vou entrar na polêmica de. Sabe, A mas, transexualidade... não vou entrar nessa polêmica de será uma evolução do ser humano, Ah, sabe? sim, Levar para. Mas. Não, nem pensava nisso, porque essa já era uma opinião dos gregos, né? Os gregos, eles tinham a homossexualidade como a evolução do ser humano. O casamento hétero era apenas para construir a sociedade, mas a homossexualidade era a evolução. O grego era todo mundo de todo mundo. Né? O grego era uma festa. Entendeu? Sabe, as igrejas antigamente usavam o que é um comportamento anormal, porque no reino animal, o único animal que pratica a homossexualidade é o homem. E Mentira. hoje isso já foi provado que toda espécie tem Então, eu tô montando um aquário marinho lá em casa, entendeu? Quem me acompanha no Instagram tá vendo passo a passo. A primeira coisa, depois que você coloca o aquário, coloca água salgada, as pedras, quem já viu Procurando o Nemo, o primeiro peixe que quer colocar num aquário é o Nemo, que é o peixe palhaço, ou o nome dele que é Ocelares, a raça dele que é Ocelares. O peixe palhaço, o Nemo, nunca nasce fêmea, não existe fêmea. Só nasce macho. Só nasce macho. Ah. Ele é considerado hermafrodita de não sei o quê, de disfunção masculina. O macho mesmo que Não, então. porque de onde vem? Todos são machos. Todos são machos. A ponto de que quando ele conhece alguém, algum outro machinho, que ele se identifica e começa a cortejar, e eu já vi isso porque tá acontecendo no meu aquário, eles começam a estribuchar um perto do outro, assim, tipo, levar um choque. Um dos dois Vira fêmea. vira fêmea. É mesmo? A célula vira e ele cresce um pouquinho mais do que o outro, e desenvolve a sua feminilidade, e aí eles podem cruzar e reproduzir. Mas tá.
Ah, então Deus fez o Ocelares no corpo errado. É. Não, querido. Entenda uma coisa. Deus não tá nem aí para isso. Isso é a Assim como natureza. Jesus nunca teve nem aí para isso. Assim como Jesus nunca disse absolutamente nada sobre isso. Sim. Ah, Jesus não disse nada sobre isso porque era de consenso que era errado. Oh, meu querido 2 neurônios. Matar não era consenso? Uhum. Estuprar não era consenso? Roubar não era consenso? Jesus fala tudo sobre Jesus isso. fala sobre todos os consensos. E Menos- ainda agrava alguns. Ah, você acha que trair é só ir lá deitar? Se você está cobiçando, você está traindo. Ele agrava alguns consensos. E ele não fala sobre a homossexualidade. Ah, mas é porque no território de Israel não tinha homossexual. Ô, querido, Como assim? não viaja não. Por Não quê? viaja não. Não vou nem falar que estava lá todo mundo escondido, porque não estava. Porque o território de Israel, ele estava no domínio do Império Romano, que a homossexualidade era ok, mas ele tinha passado por todo o Império Grego. Que é mais ainda. Então você tem os líderes, os soldados e o próprio Jesus fazendo um milagre para um gay, que está na Bíblia. O centurião romano chega até Jesus, Jesus estava indo por um dos seus caminhos das cidades. O centurião vira para Jesus e fala: Mestre, eu gostaria que o senhor curasse o meu menino. Em algumas traduções está o meu menino. Em algumas traduções está o meu soldado. Mas a palavra usada para soldado era uma. A palavra usada para menino era outra. A palavra que o centurião usou para Jesus é o meu namorado. Uhum. Era o que era comum dos líderes romanos. Sim. Ter um serviçal sexual, um garoto, um jovem, entendeu? E aí, só que olha só, o próprio centurião vira para Jesus e falou assim: mas não precisa nem ir lá em casa. Ordena daí. Porque eu tenho tantos homens ao meu serviço que eu não preciso na casa de ninguém. Eu falo, eles obedecem. Jesus vira para esse centurião e fala, tá na Bíblia, ele fala assim: eu nunca vi na história de Israel uma fé como a sua. Jesus está incluindo ali Abraão, está incluindo ali Moisés, está incluindo Isaías, Elias. Ele está dizendo, na história de Israel, eu nunca vi uma fé como a sua. Vai lá, teu namorado está curado. Ah, não está na Bíblia. Tá na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus não falou nada sobre isso, mas as líderes do evangelho no Brasil falam bastante sobre isso, não é? E tem alguns que não deveriam falar, né, Felipe? Você tem os que se tornaram fluentes por causa disso, como o Silas Malafaia, né? A grande bandeira do Silas Malafaia era contra a homossexualidade. Você tem deputados que se elegem por causa disso, como o Marcos Feliciano se transformou figura pública combatendo O o homossexual. E você tem os mais recentes aí, como o Dedé. Dedé. Histórias, né? Tem... Qualquer pessoa do meio gospel conhece Dedé, entendeu? Todo mundo André sabe. Valadão é famoso no meio e não não é famoso pelas músicas. Não entendeu? é. Não é famoso Não pelas é. músicas. Isso não é boato de corredor. Isso Não. não é boato de corredor. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A Cassi, que é a esposa dele, que esteve no meu casamento, porque os pais da Cassi eram os meus padrinhos. Então, a Cassi já chorou inúmeras vezes sobre os problemas de Dedé. Então, assim, nunca foi escondido, ele nunca quis esconder. Mas ele agora assumiu essa batalha. Esse essa frente de batalha, não é? Por que ele despertou para isso agora? Então, porque antes das eleições, ele tinha outra frente de batalha, que era combater o comunismo, combater Lula, combater... Agora, ele não pode mais fazer isso, porque Bolsonaro caiu, e caiu bonito, espatifou. Então, para ele continuar em evidência, ele precisa de levantar, porque aí ele apaga o incêndio com outro incêndio.
Porque senão a população dele ia falar assim, cara, mas você disse, tinha certeza. Você falou, Deus me revelou que Bolsonaro ia ganhar. Deus me revelou que ia acontecer isso. Cara, tudo que você falou deu errado, mano. Uhum. Então, assim, a gente não acredita mais em você. Se ele não levantasse uma outra frente de batalha. Então, pega o inimigo da igreja hoje, que é o gay, e começa a bater. Só que, como eu já falei, como um monte de gente, inclusive os peguetezinhos dele já vieram à internet. Tem um que eu conheço bem. Passa pra nós da entrevista. Então, é o cara que é o Bruno Sartori. O Bruno Sartori, O Bruno Sartori, é. que é o cara Ele da disse Deepface. que ele realmente conhece, falou eu conversei com o nominalmente, Bruno, assim. é. Ele realmente, então, não é bravata, não é... Não, ele falou que teve- conheceu o Dedé numa festa, e aí até surgiu o assunto assim, tá, mas tu ficou com ele, assim, quem fez o quê nessa coisa? Porque o Dedé não é uma pessoa bonita, né? O Bruno é bonito. Quem fez o quê, né? Porque é uma curiosidade que surge no meio. Ele falou, não, só foi beijos e abraços, não rolou mais nada que isso, porque eu também tenho amor próprio. Então, assim, mas ele tava numa festa. Uma festa típica, uma festa própria. Pro público. Pra esse público. Então, assim, nunca foi escondido. E o Bruno fala, não, fiquei mesmo. Eu perguntei pra ele, ele falou, fiquei mesmo. Que coisa. Pois é. Vamos pro ping-pong? Fazer Porque o depois ping- dessa informação. Depois disso, não é? A essas gente ficou bombas. até meio atordoado. Aliás, Não Bruno é? Sartori, queremos você aqui. É um sonho. Bruno Sartori, eu queria muito. Você é amigo dele? Amigo, não. Hum, Oi. Conhecido, Oi. ok. Oi. Aham, Não tem WhatsApp. A gente já conversou no direct e tal. tá. Mas, ok. acho que estando em São Paulo, ele não é uma pessoa assim difícil, não. É, bom, a gente pode Ele é Não, bem é. tranquilão. É, Ele é bem Tem um nome tranquilão. bem legal. vou né? tentar até, não só... Até pra falar de deepfake. Exatamente, porque o Fake que ele faz é news, incrível. é O trabalho dele é maravilhoso, Eu é também incrível. gosto muito. Não é? Vamos um ping-pong então. Felipe, quando você veio aqui a última vez, tinha ping-pong ou não? Eu não sei, eu acho que não. Acho que não. Tinha outra coisa, tinha Tinha caixinha. Isso, as caixinhas estão na reforma. Vão Faz voltar. um tempo ainda, né? Vão voltar. Felipe, com quem você mais fala no seu WhatsApp? Hoje, Hoje? minha mãe. Sua mãe? E eu falo uma vez por semana. Nossa, o Felipe tem esse problema. Eu o não Felipe respondo WhatsApp. realmente Se eu chamo- você tivesse perguntado Instagram, direct, Você eu falo falo bastante mais. Então eu vamos falo mudar. mais. Vamos mudar. Com quem você mais fala no direct? Então, falo com a Amanda, que é uma promoter do Rio, falo com o Rafael, falo com minha mãe, com os meus irmãos, são as pessoas que eu mais falo no direct do Instagram, do Instagram, porque no WhatsApp eu raramente respondo. Você faz muita pesquisa no Google? Faço. Qual que Qual foi a a última pesquisa no Google? Vê aí pra ver, nós. pode ver. Essa. Por sistema de segurança, eu não uso nada da Google. O meu provedor de internet é da Índia. Ele, depois que você pesquisa, ele É destrói mesmo? toda a pesquisa, então não tem como acessar. Ah, Você vá. pode ver. Não tem histórico? Não existe. O Mas seu? você lembra a última coisa que você pesquisou? Ele deve ter Você pesquisado. pode pesquisar Olha. qualquer coisa, o DuckDuckGo, que é Ó, um provedor que não pode ser rastreado e por conta das pessoas que tentam invadir as minhas redes o tempo inteiro. Então, tudo que você pesquisa, quando você fecha, ele... Aí Isso você não lembra existe. uma das últimas coisas que você pesquisou? ele deve ter Já pesquisado. Você não tem Possivelmente prova? foi hoje. Hum. Possivelmente. Deixa... Ai, Jesus, deixa eu ver aqui. Foi... Eu tinha que levar o carro para fazer vistoria. Possivelmente foi o nome da seguradora para saber se era idônea. Tá. Qual foi a última mensagem que você recebeu aí no seu direct? Vê aí. Então deve ter sido agora. Vamos Deve lá. ter sido agorinha, Ixi, gente, vamos lá. Se for polêmica. Ah, minha mãe. Sua mãe. Olha o que ela me mandou. Hã? Que é, Felipe? Ô, Felipe, como é que é, Felipe? Vamos assumir esse nosso relacionamento, hein, Felipe? Já não dá mais pra aturar. Um tempão você tá comigo e você não resolve nosso relacionamento. Eu te amo, Felipe. Foi Tua minha ma- mãe. Tua mãe é tua maior fã, Felipe? E eu sou o maior fã dela. Aham. De verdade, eu acho. Eu não tenho problema nenhum. Eu falo que a minha mãe é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa mais forte. Ela tá acima de qualquer coisa que eu pense do ser humano.
Outra pergunta que não tá no ping-pong, mas eu quero muito saber, quando é que você vai mudar a foto do perfil, do status lá WhatsApp. do WhatsApp? Porque aquele periquito, Aham. é um periquito a foto dele. O Tareto falou pra mim, o Felipe mudou o número? Não. Falei, tá com foto de periquito? Se Sempre tiver. Não, É mas porque tá na vibe de pássaros. Não, mas o número que eu tenho seu como é antigo. Eu tava com uma foto He-Man. Ah, que virou assessoria. É porque assim, tá. então, é porque a gente tinha um grupo no WhatsApp de algumas pessoas do país que tinham uma certa relevância e a gente tinha a mania de... Tinha algumas regrinhas. Ninguém salva o nome de ninguém com o nome verdadeiro. Ó, tá É. Ninguém salva o nome de ninguém com o nome verdadeiro. Nem com a foto. E não existe foto. Então você tem, por exemplo, algumas pessoas que usam cães, outras usam gatos. Aí teve uma época que todo mundo usava personagens de desenho. Uhum. Então agora eu tô usando aves. O periquito, É. mas esse periquito tá um bom tempo. Tá um bom tempo. não é? Ele tá lá em casa, então é fotinha dele, tá ficando. Até eu cansar. Vamos lá, outra pergunta. Você foi convidado para um evento, você vai ser a estrela desse evento, você tem um camarim só para você e você pode pedir o que você quiser. Faça um pedido extravagante pro seu camarim. Ai, extravagante? Extravagante. Eu Mas ia pode pedir mesmo? bala de iogurte, mas espera aí. Não, tem que ser pode extravagante. ser um Não, negócio pode ser. extravagante. O pessoal falou, O que ó, a você verba quiser. aqui é ilimitada, Felipe. Você pode pedir o que você quiser. Caramba, velho. Ninguém me deu tanto dinheiro. Deixa eu ver. A gente só pensa em comida, né? Eu A gente só também. pensa em comida. Só Pode pensa ser, em ó, comida. Neymar fazendo embaixadinha na sua frente. Não. Pode ser um cantor que você ama tocando ali. Pode ser pocket Beyoncé. show. Não, Pocket show. também não sou tão assim, Beyoncé. Não. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Lá. Sheeran É. tocando no seu camarim. Tocando Ali. lá. Eu acho que ia ser legal. Perfect Tonight. É, Nossa, uma atrás da outra. entendeu? De novo. não sei se Toca eu de aguento- novo. Não sei se eu aguentar tanto. Também não. Mas Também eu gosto não. dele, eu gosto Também não. dele. Eu gosto do timbre, gosto Não, é. do Ele jeito tem uma boa de... persona. Ele Ele é do bonzinho. jeito Ele Jimmy, tem- o dos Rolling Stones. Mick Jagger Mick de Jagger. dançar, entendeu? Aquele jeito desengonçado. Ou Adam Levine, Adam Lavigne. eles do têm- do o que canta Sugar, Maroon 5. Maroon 5. Tá. Ok. bom Vamos pedido. revezar os dois, que o pedido é extravagante, a verba é ilimitada, não é? Do Não é? Brasil. A do Brasil não precisa de verba, não. Deixa a Glória cantar. Glória não precisa Groove. de verba, não. Ah. Ela vai. E- Vamos fazer uma adaptação sua pro cinema. Aliás, já falamos sobre isso. Sim. Tá? Quem vai fazer Felipe Heinrich no cinema? Então, se eu pudesse escolher aqui no Brasil, né? Eu não tenho esse direito de voto, tá? Na produtora que está fazendo. Uhum. Eu não tenho esse direito de voto. Mas eu escolheria aquele cara... Ele tá na novela agora, novela das 7. Ele fez o Félix. Matheus Solano? Matheus Solano. Matheus Solano. Nossa, baita ator. Eu É. escolheria o Matheus Solano. Porque pela versatilidade. Eu já escolhi o Celton Mello antigamente. Mas eu acho Gosto que mais hoje, do Matheus Solano. o Matheus hoje, Solano ele né? tem uma versatilidade, É. ele Ele é consegue parecer mais comigo, eu acho, não Não é? sei. Se você pudesse viver novamente um dia, qualquer dia, que dia seria esse? Ai, mano. Se eu te pudesse reviver e mudar alguma coisa? Não, só viver. Não, só viver de novo? Eu acho interessante essa também. É. Vamos Eu só iria em viver. 2 datas, talvez, e não cometeria os erros que eu cometi, tipo, casando. Tá. Ok. Mas Se fosse pra viver um dia de novo. viver um dia de novo, eu acho que dia 9 de abril de 1919. 9 de abril de 1919? Não, 2019. 2019. Ah, Pelo tá. amor de Deus, 2019, oxe! É. Nossa, Nove- eu nove de imaginei, eu abril. falei, nossa, você foi Falei, no nossa, nascimento mas do é. DVD? Então, Hã? eu tava lá, eu era babá. Não. Que... O que houve dia nesse que eu dia? ganhei por unanimidade na segunda instância. Ah, tá. Importante, realmente. Diazão. Dia bom. Dia bom. Última pergunta é, o que você achou desse programa? Então, eu não gosto muito, né? Não. Eu acho totalmente desnecessário, É, pra quê? irrelevante, Mas hoje foi contraproducente. sério. Hoje foi sério, É Felipe. Não verdade. foi- Ah, foi é? um dos papos que a gente menos riu. É, A foi gente sério. falou. A Então, o gente... que também é desnecessário, Você porque viu dava uma- pra rir. Falar de Bolsonaro... Não, Não, mas você viu uma versão séria da gente. é verdade. essa versão aqui Hoje a você não vê. gente... Você viu a diferença de QI que esse programa ele sobe quando o Barcão não tá? O Marcão não tá, você viu como eleva o nível? né? Eleva o nível. Então, mas A eu gente
tem que falar mal, né? Tem, O Marcão é denso, né? Mas- Eu não sei se é o peso. Marcão é chucro, né? É isso, ele só quer falar de besteira. A Mas gente não. continuo achando contraproducente. Então, é a palavra que eu aprendi, a palavra nova eu tô usando. Excelente. entendeu? Eu também, quando aprendo uma palavra nova, Eu eu gosto boto de em usar. tudo. E palavrão, qual que você mais gosta? Então eu nunca falei palavrão. Nunca Você falou nunca nada, falou? né? Eu já falei M algumas vezes. E Mas M, assim, M, muito... larga a mão. Não, fala a M. palavra. Sim. Falei, M. Não, a palavra com M eu já falei algumas Ah, vezes. É. Mas assim, algumas tipo 3 na vida. Nossa. Nossa, O 3 que- vidas. não, mas o que levou você a falar merda assim se você não fala? O meu- Eu tava muito. É porque assim, Você tá como mu- eu tava muito P. Porque pra me tirar do sério é muito difícil. Pra É. eu me alterar, pra levar, elevar o meu tom de voz é levar o muito rapaz mais a difícil. falar uma merda. E aí eu soltei e você vê que todo mundo para, está telado. Aham. Então, assim, é porque o negócio estava muito ruim. Mas eu nunca falar nada. Eu ouço normal, não tenho problema nenhum com quem fala. Eu convivo com pessoas que falam mais palavrões quase, usam como vírgula. Sim. Acho super engraçado os humoristas que usam palavrão como Quando é bem gancho, usado. como Quando é bem gancho, usado. entendeu? E convivo normalmente e rio das piadas do mesmo jeito. Mas eu não falo, não é porque eu acho errado. É porque eu fui ensinado num lar onde ninguém falava. Uhum. Então, assim, eu não aprendi a usar. E também não tenho vontade, não sei. Eu deixa pra usar como trunfo. Em momentos extremos. Não é? Felipe, papo com você é sempre bom, Felipe. Eu tava com saudade de você. Obrigado. Sabe, fazia tempo que a gente não se Hoje foi um via. papo que é daqueles que a gente Foi. aprende, né? Não é? Realmente. Pra mim foi uma realmente. aula. Foi sim. Tá? Foi uma honra. A gente tem aquela parada de pedir o convidado, depois eu peço. Não... Se quiser, a gente liga. Então manda alguém, Manda alguém. manda pra alguém aí, vamos lá. Você já Então, conhece já que a gente como tá falando sobre algo assim, né? Fim de um Ah. mundo, Ai, que não sei medo. o que, deixa eu ver aqui. Essa aqui, estando em São Paulo, traga. Quem é? Oi, Dani. Tô ao vivo aqui num podcast. Tô falando com eles. É o Elementar Show, tá? Quando você estiver em São Paulo, depois que você for no meu, você tem que vir aqui, tá? Já passei seu contato pra eles. Um beijo. Quem é Dani? Dani foi a primeira esposa do Romário, Olha, a segunda interessante. esposa do Kleber Lucas. Cara, que histórico, hein? Bacana, bacana. E ela se transformou numa pastora no Rio de Janeiro que se tornou persona non grata. Porque ela simplesmente desconsiderava o pecado como essa coisa da igreja. Ela, Certo. então, e ela é professora de crossfit, então ela é mega sarada, ela tem não sei o que, do jeito que o Romário e o Kleber gostam. E aí ela tá casada pela terceira vez e é uma das pessoas mais inteligentes Que bacana. que eu conheço, mais saudáveis que eu conheço e mais amorosas que eu conheço, além de ter um repertório absurdo, né? Porque, afinal de contas, a filha do Romário é a filha dela. Então tem coisa pra se falar, hein? Tem Realmente, muita coisa. Queremos. E na parte saudável a gente tá precisando de umas dicas aqui. É verdade, pra todo elenco. Tá bom, Felipe, Tá foi bom, um querido. prazer estar contigo Prazer. de novo. Obrigado. Não é? Elementar que segunda-feira, toda segunda, toda quinta tem mais. É isso, não é? Tamo junto, segue lá e não esquece de se inscrever nesse canal, pelo amor de Por Deus. favor, não é? Se inscreve no canal principal, se inscreve no canal de cortes, tá? O @elementarshowcortes, né? E no Instagram também, o @elementarshow também segue lá a gente pra dar aquela força. Não se inscreve só em um, não. Se inscreve nos dois. E no do Felipe também, No que do é... Felipe que tá aí na tela, que é você vê, Felipe não é? Heidrich. Isso. É Felipe Heider. Felipe Heidrich. Eu vou escrever, porque é difícil, É difícil esse pra sobrenome. Vou escrever pra você ver. Tá bom, então é isso. Valeu, até mais. Tchau, Tamo tchau. junto. Acabou.